Eu vou chamar o César, que é vice-presidente, né, da associação, para dar umas palavras, e depois já passamos para o nosso patrono, que já está aqui conosco. Boa tarde, César. Boa tarde. Eu vou falar 2 minutinhos só da minha história, já justifico o porquê que eu vou falar da minha história. Eu sou editor de livros já há 20 e poucos anos, quase 30 anos, né? E eu comecei editando livros aqui em Uruguaiana na década de 90. O primeiro livro que eu publiquei foi o do Ricardo Duarte. Né? Nós publicamos um livro lá em 97, eu acho. Eu publicava uma revista chamada Revista Cultural Mercosul, e o Ricardo, eu tinha feito uma entrevista com ele, e ele disse assim: César, tu não publica livros? Eu disse: olha, eu nunca pensei, mas a gente pode pensar nisso, né? E aí surgiu a oportunidade de eu publicar então o primeiro livro, que foi o do Ricardo Duarte. Na época, a Jaci era colunista da minha revista, da Revista Cultural Mercosul. Ela publicava na revista, né? E logo em seguida, o segundo livro que eu publiquei na vida foi do meu amigo Alci Soares Tubino, outro patrono. Então eu começo a olhar essa galeria e eu fico encantado, porque de certa forma essas pessoas que estão aqui influenciaram muito na minha carreira como editor de livros, né? E depois disso, ainda eu tive o Pedro Câncio como meu professor no curso de letras da Unirito em Porto Alegre, né? E agora, por último, eu fiz amizade com a Valéria, e a Valéria foi minha professora de escrita criativa. Então, por isso que eu gosto de contar a minha história, gosto desse momento, Dr. Wilson, porque eu quero dizer que a minha relação com esse espaço aqui é muito grande, né? E agora, conversando um pouquinho com o Dr. Wilson, eu já conheci ele, porque na feira de 2019, eu tive o privilégio de fazer uma entrevista com o Dr. Wilson para publicar no nosso jornal da feira, né? 2018, desculpa, estou perdido por causa do ano. Então, em 2018, eu tive o privilégio de conversar um pouquinho com o Dr. Wilson, e eu fiz uma entrevista com ele e publicamos no jornal da Feira do Livro. E agora também conversando com ele, e eu fiquei pensando enquanto ele me contava as histórias dele, né, como ele começou, os desafios, inclusive esse lema dele, que eu fiquei assim fascinado, que é hei de vencer, e ele colocou até para mim assim, ó, isso sempre foi o meu lema, né, que está no livro dele, hei de vencer. Então eu fiquei pensando, inclusive pelas dificuldades que ele passou, pelos desafios que ele passou, também pelas crenças que ele tem, pelas motivações que levaram a ele ter o sucesso que ele tem hoje, né, que são os princípios que ele tinha desde a época do jovem. Inclusive até ele comentou, até preso eu fui por causa das minhas posições, né, que ele acreditava muito na democracia, e isso custou um preço para ele. Mesmo assim ele nunca desistiu, por quê? Porque ele sempre adotou esse tema, ele venceu. E aí, enquanto eu conversava com ele, eu pensei, puxa vida, como a gente acertou em cheio escolher o Dr. Wilson para esse ano. Porque nós acabamos de passar por um ano complicadíssimo. E agora, mais do que nunca, a gente precisa lembrar disso, que nós vamos vencer essa pandemia. Então, o Dr. Wilson Ferreto, ele é a representação exatamente desse objetivo que nós temos com essa edição da feira. É mostrar que nós vamos vencer essa pandemia, que o livro vai vencer essas dificuldades e que a literatura está aqui para isso, né? E mostrar para a comunidade uruguaiense que, assim como o Dr. Wilson, a Feira do Livro também sempre vai vencer, né? Por isso que eu acho que o Dr. Wilson Ferreto foi assim, a melhor escolha que nós podemos representar a retomada desta Feira do Livro depois de um período tão difícil e complicado que foi a pandemia, onde nós perdemos vários colegas de letras, pessoas significativas para todos nós, né? Mas agora estamos aqui, homenageando o Dr. Wilson, que representa muito bem esse espírito. Obrigado, Dr. Wilson, né, por ter aceito o nosso convite de ser o patrono da feira.